E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a terceira aula, então, sobre as normas da Corregedoria. Na verdade, normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, o estado onde eu advogo. Hoje eu estou aqui todo elegante, acabei de chegar do trabalho, né? Daqui a pouquinho tiro essa gravata, tiro essa camiseta, essa camisa, melhor dizendo, e já vou ficar mais à vontade aqui em casa para preparar outras coisas, outros conteúdos que virão aí pela frente. Bom, esse vídeo é um pouco mais curto do que os outros, vou falar apenas de 4 dos artigos que estão lá dentro da norma, e falo de menos artigos, mas falo um pouquinho mais de cada um deles. Então, já para dar a primeira paulada aqui, eu vou pedir para você que já está com o link salvo aí, eu acredito nisso. Se não tiver, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para você acessar e acompanhar comigo. Vai lá no artigo 900, e aí nós vamos falar sobre uma coisa que é bem interessante. O artigo 900 vai dizer sobre a distribuição dos pedidos de alimentos, né? Especificamente, o artigo 900 fala, né, da distribuição de pedidos de alimentos, mas as regras de distribuição obedecem mais ou menos essa normativa aqui, tá? Então, como é que funciona quando você faz a distribuição de pedidos de alimento em uma vara, né? Lembrando que existem fóruns que têm diversas varas e outros fóruns que têm menos varas. Os fóruns de cidades menores, pequeninas, tem fóruns, tem varas, menos varas porque os fóruns são menores. Então, lá ele explica como é que o Tribunal de Justiça faz a distribuição dessas ações quando elas dão ingresso lá no fórum. Então, olha como é que é interessante, né? Então, assim, você imagina um fórum que tem 2 varas, são 2 varas competentes para processar alimentos. Como é que é feito, então, a distribuição dos processos que entram, né? Eles vão obedecer à data de nascimento entre pares e ímpares daqueles que estão peticionando. Então, por exemplo, para a primeira vara, vamos lembrar aqui que, hipoteticamente, nós temos um fórum com 2 varas. Para a primeira vara, os dias ímpares de nascimento dos peticionantes. E para as varas, e para a segunda vara, vão os peticionantes de dias par. Aí agora você imagina que nós temos um fórum que tem 3 varas, primeira, segunda e terceira vara lá de família, que vai processar os alimentos. Então, para a primeira vara, quem nasce do dia 1 ao dia 10, para a segunda vara, quem nasce no dia 11 ao dia 20, e para a terceira vara, quem nasce e quem nasceu, né, no dia 21 a 31. Então, é dessa forma que são distribuídos os processos de alimentos quando eles chegam nos fóruns de de pequeno porte e os fóruns maiores, né? Bom, é uma questão que, na prática, para o advogado, a princípio pode não ter muita relevância, mas é interessante saber como isso é distribuído, até mesmo por critério de previsibilidade, critério também de repente de fiscalização por parte do advogado, para ver se está tudo bem, se está correndo tudo certo, e é assim que, então, o Tribunal de Justiça preferiu determinar que fossem distribuídos as ações. Agora, olha que interessante, agora lá no artigo 237, dá uma subidinha lá no 237 e nós vamos ver uma coisa muito interessante. Lá tem vários artigos que falam sobre leilão, mas um que é bem interessante, que muita gente, eu já vi muito advogado se impressionar com isso porque não sabia como é que funciona o processo de leilão. Mas você sabia que quando você tem um bem adjudicado, você pode não só submeter, evidentemente, ele ao leilão judicial, mas você pode também proceder à venda do bem por iniciativa particular. Está lá no 237, ele diz assim: na execução por quantia certa, não tendo havido manifestação de interesse pela adjudicação, né, quando você não faz a adjudicação, mediante requerimento que precisa ser expresso, você pode proceder à alienação por iniciativa particular, que é uma das formas também de você vender aquele bem no qual você conquistou por meio da execução. Um outro artigo, também o terceiro artigo dessa aula,
dessa introdução que é bem bacana também. Não sei se você tem o conhecimento, mas existem algumas ações que resultam de captação de verbas, né, de valores pelo Tribunal de Justiça, né? Algumas multas, algumas coisas dessa natureza. E você sabia que o magistrado ele pode destinar esses valores para ONGs, para associações, fundações, né, desde que estejam lá devidamente registrados no Tribunal de Justiça? Então, é assim que funciona. Lá no artigo 281, na linha D, você tem essa previsão, né? Então, o magistrado ele pode indicar destinatários para esses valores, sendo eles até mesmo instituições, entidades dos órgãos de poderes públicos federal, estadual, distrital, municipal, enfim, né? Fundo públicos, temáticos, territoriais. Então, essa área aí também é uma área bastante interessante para a advocacia, se você tem vocação e interesse para estar atuando lá no terceiro setor. E o quarto e último artigo dessa terceira aula é o 362, que vai falar do cevat. Não confunda com o ceviche, né, que é aquele pratinho de peixe marinadinho lá com suco de limão, que é uma delícia, o ceviche. O cevat, ele não é tão primoroso, pelo menos não é tão primoroso ao paladar quanto o ceviche. E veja, o centro de visitas, né, o CEVAT, que é o Centro de Visitas Assistida do Tribunal de Justiça, ele presta um trabalho bem interessante, né? Ele presta um serviço bem interessante para a comunidade. Por quê? Porque olha o que ele faz lá no CEVAT. Ele faz a prestação de serviços de assistência e monitoramento de visitas de crianças e adolescentes por seus genitores, né? Então, sei lá, o pai, enfim, está com algum tipo de problema, algum tipo de restrição, precisa de algum tipo de acompanhamento com relação à visita com as crianças ou adolescentes. Então ele vai lá no Tatuapé, onde fica o endereço do CEVAT, né, que é o Centro de Visitas Assistidas do Tribunal de Justiça, e lá ele faz a visita com a sua criança, com o seu adolescente, sobre orientação e sob monitoramento. Então, esses são os 4 artigos que hoje eu escolhi para falar nessa terceira aula, e logo mais eu entrego para vocês a quarta e depois nós vamos para a última e a quinta aula. Valeu!